Então, Dias Paredes, o nosso entrevistado de hoje, de Café na Política, através da TV Cidade Livre, canal 8 da NET. Dias Paredes, você seria o quê? Um pintor introspectivo, mas você chegou a ter um certo sucesso, né? Você foi descoberto. Me conta como é que foi essa história. Essa história de ser descoberto é interessante, porque hoje, na crítica sobre a historiografia do Brasil, existe aquela tese: o Brasil foi descoberto ou foi colonizado, né? Eu acho que eu fui identificado no momento em que existia no Brasil uma tentativa de se resgatar, de se entender, de sistematizar a boa produção de artistas negros, né? O curador Emanuel Araújo, fazendo aquela sondagem Brasil afora, me descobriu nos rincões lá de João Pessoa, na Paraíba, né? Me identificou através do artista César Revoredo, dono de uma galeria de arte em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu trabalhava com César Revoredo, e aí ele, no contato com César, identificou... Você já era profissional, então, pelo visto, né? Já, né? Profissional local, né? Mas já expondo no Rio Grande do Norte já significava que você estava transpondo, né, as fronteiras do próprio estado, a velha Paraíba. Em 2005 eu já tinha, 2004, 2003, já tinha uma carreira consolidada, né? Já tinha ganho prêmio, já tinha feito vastas atividades junto à Universidade Federal da Paraíba, já tinha realizado workshops sobre Arcebispo do Rosário, uma vertente em que eu me tornei referência lá na Paraíba, né? E aí o Emanuel Araújo chegou e achou meu trabalho fantástico, escreveu diversos textos sobre a minha obra, me levou para trabalhar no Museu Afro-Brasil em São Paulo, fez a aquisição de uma quantidade enorme de trabalhos meus, e aí meu trabalho passou a ser acessível para alguns colecionadores que até então não conhecia, né? Mas aí existe aquela coisa, né, do artista, ele fazia opção. Então, como o artista é aquela figura descrita por Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, chegou um momento em que eu dei uma guinada, resolvi observar qual era o contexto histórico que eu estava, e meu trabalho passou a ter uma abordagem mais urbana, e não me interessei muito por esse viés de artista negro, artista estritamente negro. O artista era universal, e passei a fazer um trabalho mais pautado pela questão mais humana, a questão mais ampla. Acho que isso foi muito lastreado por uma compreensão política que eu tenho, né? Eu tive militância política, ideológica durante muito tempo no Partido Comunista do Brasil, principalmente na Paraíba e em Salvador, e sempre olhei com desconfiança essas coisas muito, como é que eu digo, que é para não falar em propriedade, essas coisas muito extremas, né? Então, adorei essa coisa de trabalhar junto ao Museu Afro-Brasil, tal, essa coisa de ser artista negro, até porque eu me identifico como tal, mas a questão da arte negra não me cabia, né? Então aí eu... É que a arte negra, ela teve uma preocupação inicial quase assim como de denúncia, né, da sua condição, da certa da marginalização. Foi um tipo de protesto que depois, aos poucos, você foi, né, se integrando. Acaba guetizando, né? E aí, mas eu acho... Não deixa de ser legítimo, né? Qualquer tipo... Esse é o sentimento que todo mundo tem, todas as minorias, todas as maiorias também, né? Ela tem que sempre se preocupar, e o artista é justamente isso, é uma expressão dele mesmo. Mas eu acho que a história da produção da arte brasileira, ela é pródiga de artistas negros que fizeram excelentes trabalhos sem se preocupar com essa questão específica, né? E nem por isso deixou de preocupar-se. Vamos citar, por exemplo, o caso de Jacques do Pandeiro, paraibano, meu conterrâneo, o vizinho ali, o Luiz Gonzaga, o Carioca, Cartola, Pixinguinha, etc, etc, etc. Então, por exemplo, esses artistas negros, eles se hegemonizaram
sua alma universal, né? Então chegou um momento que esse estigma de artista negro ligado ao Museu Afro-Brasil passou a ser uma coisa que eu via com desconfiança, né? E aí eu me descolei um pouco e achei muito pesado esse estigma de artista negro, tal, né? No Brasil plural, né? Até porque, se observarmos a configuração do povo brasileiro, é um povo plural. Não que eu vá cair naquela celeuma demagógica de que o país é mestiço, mas o negro brasileiro, ele é um negro diferenciado no contexto da formação étnica do mundo, né? E aí eu acho que a gente tem que ter essa abertura. Então eu passei a procurar fazer uma arte mais oxigenada, né? Até porque eu vinha produzindo uma coisa que se aparentava muito com a arte abstrata, com a coisa expressionista dos anos 50, num processo em que a arte passava por muita mudança. E aí busquei uma mudança. Só que o processo do mercado, o processo do circuito, anda com uma velocidade muito grande. E foi nesse íntere que a pintura passou a ser uma coisa secundária, né? Então, a sua temática hoje, qual é exatamente? A minha temática hoje é fazer uma pintura de excelente qualidade, com nexos universais. Eu estou querendo, traduzindo, fazer uma pintura que ela transite entre o concreto e o abstrato, entre o figurativo e o abstrato. Ou seja, a condição da pintura contemporânea é a condição da não rigidez, é aquela coisa do artista fazer o que lhe der da telha. Agora, enquanto pintor, é a preocupação com a perenidade, a preocupação com a permanência. E aí é que está a questão, porque o pintor, no contexto da arte contemporânea, ele não é pintor, não existe pintor no contexto da arte contemporânea. Existe o artista que se utiliza da pintura, mas a pintura feita no processo da arte contemporânea é a pintura muito preocupada com a despreocupação com a existência de si própria. Então isso é uma questão que preocupa muito, porque, como eu disse ainda há pouco, quando fizermos um balanço da produção pictórica nos últimos 20 anos, o resultado pode ser uma coisa, né? Uma coisa que não se encontre nada, se encontre praticamente um vazio. Então minha produção hoje é pautada por essa preocupação de fazer uma pintura pautada em pesquisa de bons materiais, de se procurar materiais alternativos, mas que tenha preocupação, como os grandes mestres tinham essa preocupação de fazer uma pintura de qualidade, mas uma pintura que seja ainda propositiva dentro do ponto de vista da boa pintura que fazia Iberê Camargo, que fazia Caravaggio, que fazia o grande pintor lúdico, aquele das bandeirinhas, o Volpe, que todo mundo deve conhecer, e o meu conterrâneo, né? Porque eu sou brasiliense, o nosso amigo Rubem Valentim, que, aliás, fez uma pintura étnica sem se prender ao gueto da questão da etnicidade de ser negro, né? Então, é por aí.